Invincible. Vamos falar de Superman com spoilers. Então, deem um fora daqui desse vídeo se não quiserem spoilers, mas podem ficar por sua conta e risco se quiserem. E vamos começar com essa análise do filme do Superman, falando do seu tema mais polêmico. Vamos falar sobre Jor-El e a esposa dele. Isso! Com certeza foi uma alfinetada do James Gunn, meio que relacionado ao tema do Superman do mal que estava rolando ultimamente. Teve casos que deram sucesso, como o Capitão Pátria e o Omni-Man. Mas esses dois só foram meio que a exceção, porque meio que eles tinham o porquê disso. Essa trupe do Superman do mal não só saturou, como também manchou totalmente a imagem do Superman. E aí chega esse filme do Superman do James Gunn, que tem o papel fundamental, a grande missão de mostrar qual é a verdadeira essência do Superman. E eu só digo uma coisa. Obrigado, James Gunn, você salvou o nosso Superman. O Superman, que é interpretado pelo maravilhoso gatão e estranhamente idêntico David Corenswet, é um baita de um Superman. E isso é ajudado graças ao carisma do David Corenswet. Esse Superman passa por dois grandes conflitos, que são o conflito interno relacionado meio que aos seus pais biológicos, com essa revelação que ele deveria meio que ser o conquistador da Terra e ter um harém, como o externo, chamado Lex Luthor e a Guerra de Borávia. E a gente vê o Superman passando por vários bocados, começando pelo início, que eu achei sensacional. A lá Star Wars, onde meio que dizem que há 3 séculos surgiram os primeiros meta-humanos, dando a origem deuses e monstros. Entenderam? Porque esse é o nome da primeira fase. Às 3 décadas, a nave do bebê Kal-El desceu meio que na fazenda dos Kents e ele foi adotado. Há 3 anos, o Kent cresceu e se tornou o Superman. E aí, há 3 semanas, o Superman meio que interrompeu meio que um ataque de Borávia, meio que num outro país, que eu não lembro o nome, mas que tem grande importância narrativa dessa história, pois entramos nesse dilema. Pô, será que a gente deve meio que intervir, mesmo com as consequências políticas por trás? E aí, às 3 horas... meio que o Mattel de Borávia, que é o Ultraman disfarçado, ataca o Superman. E aí, há 3 minutos, o Superman tem a sua primeira derrota. E, minha gente, esse início bate muito, pois não só apresenta o fato que o Superman meio que não é invencível, como também tem o fato que existem meta-humanos mais poderosos que nem o Superman. O universo DC não vira meio que em torno do Superman. E eu adorei meio que o arco do Clark meio que nesse filme, pois ele representa o que o Superman realmente é. Esperança. Ele traz esperança pro povo de Metrópolis, ele traz esperança pelo país de Borávia e o outro país aí, que inclusive tem uma cena muito forte que, mano... essa é meio que a cena de figurante que mais me emocionei, que é a cena onde eles levantam uma bandeira com o símbolo do Superman e chamam pela sua ajuda. Claro que a Gangue da Justiça resolveu ajudá-los. Mas foi por conta desse feito que pela mesma Gangue da Justiça, que só se interferiam meio que porque não se interferiam em assuntos políticos, decidiu se interferir por conta do Superman, por conta da esperança que ele passa. E também tem o fato que o Superman é humano como todo mundo. Claro que não é questão de biologia, mas é questão de sentimento. E tem um discurso do Superman que ele fala meio que pro Lex, meio que no final do filme, que eu achei maravilhoso. Ele ama, ele sente medo, ele acorda todo dia de manhã e apesar dele não saber o que fazer, ele põe o pé na frente do outro e tenta fazer a melhor escolha possível. Ele faz besteira o tempo todo, mas isso é ser humano. E essa é sua verdadeira força.
E a gente tem que dar os créditos ao pai e à mãe dos Kent. Pois foi por conta do Jonathan e da Martha que meio que o Superman tem esses valores. E no final do filme meio que tem uma cena muito fofa, onde o Clark, que meio que vai tomar seu banho de sol, meio que vai vendo imagens dos seus pais adotivos, já que os considera como família. E é aí que a gente vai falar da sua antesíntese, o Lex. E eu tenho que agradecer todos os créditos ao Nicholas Hoult, pois ele interpretou o ser humano mais desprezível do mundo e conseguiu estar de pé a pé com o Coringa de Heath Ledger e o Pinguim do Colin Farrell de vilões meio que da DC. O Lex nesse filme tem seus momentos cômicos, como ele usando vários macaquinhos meio que numa tecnologia meio que eles digitarem meio que a internet para falar mal do Superman no Twitter. E também o fato que ele tranca ex-namoradas meio que na dimensão de bolso dele. Mas a gente começa meio que a levá-lo realmente a sério quando na cena onde ele mata um civil que não tinha nada meio que a ver com o Superman, além do fato que ele deu um falável uma vez pro Superman. E ele mata ele de uma maneira tão cínica, numa roleta russa. Se o Superman meio que é o kryptoniano, que meio que é o mais humano possível, aqui temos o Lex Luthor, que ele é humano, mas ele meio que não tem nenhum pingo de humanidade. E isso é ajudado ainda mais com a atuação do Nicholas. Ele quer ferrar toda a vida do Superman, não só socialmente, como meio que ele quer acabar com a vida dele. Ele não vê o Superman como um humano, ele vê como uma coisa. Ele fica disposto a deixar pessoas inocentes morrerem por meio que não enxergarem a visão dele, por escolher ele meio que o Superman. E tem duas cenas que eu amo muito envolvendo esse Lex, que a primeira é quando ele meio que tem o seu colapso, meio que falando pro Superman porque o odeia completamente e sabe que a sua inveja meio que o consome, mas ele sente que sua inveja é um chamado e acha que ele é a única esperança da humanidade. E isso levou meio que a querer aniquilar o Superman. E ele vai gritando um A sem parar. E eu não tô falando da sala de aula do Deco, e sim meio que de um comando que meio que faz que ele controle o Ultraman, que é o clone do Superman. O Lex meio que pegou um fio de cabelo meio que do Clark, meio que o duplicou, só que esse clone é meio burro. E de novo, é mais uma indireta meio que o Homelander e o Black Noir, que é irônico, já que o Black Noir meio que é o clone do Homelander. E a segunda cena é quando meio que o Lex é derrotado e a gente vê o puro ódio invejoso nos olhos dele. Mano, essa é a trindade vilanesca que a gente tava esperando. Coringa, o Lex e o Pinguim. Tá, no caso, o Pinguim meio que veio de surpresa, mas essa é a trindade de atuação absoluta. Agora vamos falar da Lois Lane, interpretada pela Rachel Bosgard. Essa Lois é tudo que a gente conhece. Ela é meio que audaciosa, ousada e meio que ela ama muito o Clark, embora que ela tenha uns problemas de compromisso aí. E é ela que salva o Superman meio que no segundo ato do filme, onde ela meio que vai até a gangue da justiça pra pedir ajuda meio que a encontrar o Superman. E ela fica indignada que o Clark confia todo mundo a sua identidade secreta. Ela vai com o Senhor Incrível meio que até a base onde tá o Superman meio que na dimensão de bolso dele. E não só isso, como meio que ela guia meio que todo o pessoal do Clarim Diário, enquanto ela meio que pilota a nave meio que do Senhor Incrível. E meio que o povo nem sequer meio que duvida meio que disso, pois meio que elas acham como se uma das colegas de trabalho dele meio que dirigirem a nave de um dos heróis mais famosos do mundo, meio que fosse algo normal. Sem falar da química caliente entre o Superman e a Lois. Esses dois fazem jus do melhor casal da DC. Já a Gangue da Justiça, eu amei todos eles. O Senhor Incrível, apesar de ser a primeira aparição dele, meio que ele fez uma ótima estreia. Principalmente com a sua cena de ação, que, meu Deus do céu, James Gunn brilha muito em cenas de ação com trilha sonora pop. O Guy Gardner, meu Deus do céu, o Guy Gardner é intancável. O cara, o Lanterna Verde com o cabelo de tigelinha, rouba muita cena. E tem muita cena que eu rio, como o fato de que ele acredita que os óculos do Clark são hipnóticos
E tem o fato que ele usa meio que o juramento para fazer meio que para quando ele sempre que usa o juramento dos Lanterna Verde, quando é para ele não fazer algo que ele não quer fazer. E aí a Lois, então esse cabelo também é contra meio que ao juramento. A Mulher Gavião meio que recebeu menos destaque, mas ela tem uma cena de destaque onde ela mata o ditador de Borávia. Só pra meio que ela falar, olha, eu não sou como o Superman não. E tem o Metamorfo, que gente, ele é um tadinho. Ele só queria meio que cuidar do seu bebezinho, que é como ele. Ainda bem que o Metamorfo recebeu seu final feliz ao se juntar com a Gangue da Justiça, só porque elogiou o nome do time e o Garganet. Pô, agora tá concretado. Aí que vamos pro Jimmy Olsen, que esse aí, meus amigos, ele é um casa nova, só que ele não sabe. E ele foi o primeiro Jimmy Olsen a fazer uma coisa que nenhum Jimmy Olsen é capaz de fazer. Ele fez de Lex Luthor um corno. A namorada do Lex meio que o traía pelas costas ao tirar serve que meio que comprovavam provas que meio que o Lex meio que tava meio que fazendo algo ruim. E isso foi essencial para limparem o nome do Clark. Também tem a engenheira que meio que ajuda o Lex ao longo do filme. E meio que a engenheira meio que é uma das heroínas da autoridade, que são meio que os The Boys da DC. Mas claro que aquele que roubou mais a cena foi o Crypto, pois ele é um cachorrinho muito travesso, ele meio que atropela todo mundo, ele até meio que morde a cabeça do Lex meio que no final do filme, mas em muitos momentos ele foi muito importante pro filme, principalmente na luta final, onde meio que ele morde as câmeras, que meio que servem para o Lex meio que orientar o Ultraman, e meio que sem essas câmeras, o Clint fica burro. E o Crypto só é assim por conta da Supergirl, que aparece meio que no finalzinho do filme, e ela tava bêbada, ela até chega o Clark, e meio que o Crypto vai saltando em cima dela, e meio que o Clark, ó, é por tua culpa que não treina bem. E quem também faz participação especial foram dois personagens que já apareceram antes, meio que num DCE, que é o Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag Jr., que atua como meio que uma espécie de senador, o general das Forças Armadas, e ele só aparece em momentos específicos envolvendo o Lex e quando ele prende o Superman, quando este se entrega. E a gente vê que depois dos eventos de comando das criaturas, meio que o Rick meio que confia mais nos meta-humanos. E isso é apresentado quando meio que um dos colegas de trabalho dele meio que aponta isso. E quem também aparece de surpresa é o Pacificador. Sim, aquele pacificador. E ele aparece justamente no momento após meio que a imagem do Clark ser arruinada, e meio que ele vai fazendo as críticas. E meio que o pacificador meio que nem tava surpreso, e só usa os momentos só pra criticar o Superman. E também se aproveitou para só se gabar do físico que ele tem meio que em relação aos outros heróis. É, pacificador sendo pacificador. E vocês perceberam que ao longo desse vídeo eu falei muito bem desse filme, porque realmente é de verdade. O humor de James Gunn continua afiado, a lá James Gunn, que inclusive eu descobri que o momento onde meio que o Clark vê os macacos digitando mal sobre ele, eu descobri que tem uma imagem de um episódio dos Simpsons, onde meio que tava lá o Burns mostrando pro Homer os macacos meio que digitando. E eu não sei se foi mais uma previsão meio que dos Simpsons ou foi uma coincidência. Talvez os dois. É dessa imagem que eu tô falando. Mas também esse filme faz você se emocionar. Você até meio que fica meio com pena de um figurante que só ofereceu falafel pro Superman. E você ficar dentro com o clima romântico que lá que Lois. E eu tô genuinamente otimista pra ver o que vai acontecer no futuro desse DCU. Bom, os próximos filmes, pelo menos de ano que vem, que vão estrear são a Supergirl e o Cara de Barro. Bom, enquanto o Cara de Barro meio que é mais uma história fechada, a Supergirl com certeza vai adaptar a Supergirl a Woman of Tomorrow, que é uma HQ super elogiada da Supergirl. Já em quesito de série, temos a segunda temporada de Comando das Criaturas e a série dos Lanterna Verde. E vamos ver se essa série vai limpar a barra meio que daquele filme horroroso do Ryan Reynolds. Se eu fosse separar meio que um quesito de filmes do ano, de filme do ano fica para Superman e de animação do ano fica para Guerreiros do K-pop. Fica com esse critério. Eu não sei se algum desses atores vão interpretar, vão pro Oscar. Com certeza não, já que só ocorre poucas das vezes. E também por favoritismo em relação ao Coringa. Mas seria uma surpresa eu encontrar o Nicholas Hoult meio que nem papel de ator coadjuvante. Bom, gente, essa foi minha crítica com spoilers de Superman.
se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Que mano Tobias e fui! E também ouve mais punk rock, porque o Superman é punk rock.